Meus amigos e amigas da TV Amergues, estamos aqui mais uma vez realizando um Debatendo Joana de Ângeles, com o tema de hoje, Jesus, o psicoterapeuta, o primeiro psicoterapeuta que esteve entre nós, trazendo, na verdade, a sua mensagem de esperança, de amor, o verdadeiro amor que Jesus veio nos ensinar. Hoje nós vamos trabalhar alguns capítulos do livro Jesus e Atualidade e Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Esse trabalho está sendo realizado no módulo Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, em que mostra a forma como Jesus compreendia o ser que estava vivendo naquele tempo, né? Porque sabia ser enfermo o espírito e não o corpo, sempre se dirigia preferencialmente à individualidade e não à personalidade de que se revestia cada homem. Até hoje, então, todos nós nos encontramos da mesma maneira que eram os homens daquele tempo. A individualidade no ser espiritual, no self, como nós aprendemos na psicologia espírita, correspondendo ao espírito ou corpo mental, a alma ou psique, este elemento, este ser que nos anima, né, que traz para nós então esse campo biomagnético que anima o corpo físico durante a encarnação, como nós sabemos, mas que também é o que nos traz vida, né? Quando nós falamos que a alma está presente nas imagens, na nossa forma de se colocar, nós falamos que nós temos uma presença almada. O corpo astral, corpo vital, mas corpo físico, representando a personalidade ou o ego, né? O ego no centro desta personalidade, gerenciando todo o ser. Então Jesus se dirigia à individualidade e não à personalidade. Jesus também era reencarnacionista de Joana. A lei de causa e efeito representava a maneira como ele se dirigia aos seres. Ele era fiel à lei de causa e efeito. Identificava de imediato quais os necessitados que estavam em condições de recuperar a saúde ou não. Se caso o ser não tinha condições de recuperar a saúde naquele momento, porque era necessário ainda seguir trabalhando com a doença, com a carência ou com as dificuldades que enfrentava, dificuldades intelectuais, morais, então ele deixava, porque era necessário para o aprendizado. Jesus também penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, que se debatia na superfície dos efeitos, sem lograr remontar as suas causas. Então nós temos essas passagens no Jesus e a Atualidade. Jesus então penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, desconhecidos para o indivíduo, que se debatia na superfície dos efeitos, sem lograr remontar as suas causas. Joana está referindo que as superficialidades daquele indivíduo se apresentavam como se encobrindo o que ele realmente precisava reconhecer, mas eram desconhecidos para ele. Então, a psicoterapia que Jesus aplicava, né, era utilizada centrada na reencarnação, por saber que o homem é o modelador do próprio destino. A Joana está trazendo, então, como era importante para Jesus reconhecer e considerar, melhor dizendo, a reencarnação como o propósito daquela doença, daquela carência, de seja lá o que for que o ser estava apresentando como dificuldade. Jesus, ele não passava por cima da vontade dos indivíduos, ele primeiro perguntava se a pessoa queria, se a pessoa acreditava. E depois que acontecia, então, uma transformação, uma cura, o processo se apresentava, ele dizia, a tua fé te curou. Ele nunca trouxe para ele nunca precisou engrandecer a sua obra através dos feitos. Ele simplesmente, ele dizia que ele estava
cumprindo as Escrituras. Vocês lembram? Então Jesus, fiel à lei de causa e efeito, era o psicoterapeuta completo. A sua técnica era baseada no simbolismo. Todas as parábolas, elas guardam um simbolismo que nós não podemos ler diretamente como está no Evangelho segundo o Espiritismo, a letra. Nós necessitamos compreender o que ele trazia em cada passagem da história que ele contava numa parábola. Embora Joana diga que os diálogos eram rápidos e diretos, ele não precisava ficar com firulas, fazendo encobrimentos, correndo atrás do próprio rabo, usando muitas explicações técnicas. Não, Jesus não precisava de nada disso. Ele se apresentava, ele se dirigia ao ser e cumpria com o que estava previsto para aquele momento. Ele já sabia, antevia o ser que ele iria encontrar. Nessa passagem dessa lâmina, Jesus está conversando com uma criança e era a criança que mais agradava a Jesus, que ele pedia que viesse até ele. De que forma? Somos todos crianças que, quando nos apresentamos a Jesus na nossa individualidade, podemos ser simples, podemos ser naturais, não precisamos de nada que vai encobrir o nosso ser. Jesus usava contra-interrogações. Joana traz esta forma de explicar que Jesus, ao se apresentar, usava perguntas, primeiro tirava uma febre ali de como o ser iria entender o que ele estava trazendo. Essa forma de fazer perguntas para fazer pensar é também como a comunicação não violenta se coloca. Você não precisa julgar, você não precisa acusar, você fala dos seus sentimentos, você tenta se colocar em forma de perguntas para não deixar o outro subjugado, para ele não ficar constrangido também. Então veja que essa é uma lógica calorosa, não seca e dura da racionalidade, como diz Joana. Jesus procurava em diversas passagens, como do bom samaritano, a mulher adúltera, entre outras, mostrar o lado do acolhimento que ele vinha como sendo o propósito da forma de chegar ao próximo. Na passagem de dai ao César o que é de César, então, ele refere de quem é esta imagem que está na moeda. Se é César, então dê a ele, porque o meu reino não é deste mundo e o reino de Deus não tem necessidade de cobrar impostos desta maneira como César fazia. Então vejam que na técnica do psicoterapeuta, o seu olhar era profundo, percussiente de Joana, alcançava o cerne da criatura, ali identificando os reais conflitos. Então, nessa profundidade, nessa forma de simplesmente entrar em contato com o ser de uma forma profunda, como se perscutasse. Os médicos eles usam aquele estetoscópio para perscutar, mas Jesus era o olhar profundo dele que penetrava o ser. Sabia estimular, exortar para a busca da essencialidade interior em detrimento da aparência cômoda e perturbadora das exterioridades humanas. Essa passagem está no Jesus do Evangelho, à luz da psicologia profunda, no capítulo 17. Então, quando ele estimulava o outro a buscar também a sua essência interior, ele estava colocando em primeiro lugar a experiência do outro, a vontade que o outro precisava trazer para o momento, porque senão a sua relação ficaria inócua, ficaria sem efeito. Jesus também tinha propósitos que estavam de acordo com a experiência, com a missão que ele precisava cumprir.
chamar a atenção dos poderosos para a realidade social vigente. Existia ali muita pobreza, muitas pessoas passando necessidade porque estavam sendo exploradas, e ele então procurava explorar de uma maneira, com seus propósitos, de uma maneira austera. Vejam nessa imagem em que ele expulsa os vendilhões do templo. Ele trazia os valores do espírito para sobrepor os materiais, sem desvalorizar as necessidades humanas. Todos ali eram muito carentes, todos de uma maneira geral, a grande maioria eram muito carentes, e ele trazia os valores do espírito, porque eram ainda mais importantes do que os materiais. E como eu disse, ele exemplificava o amor verdadeiro, aquele que verdadeiramente era importante para os seres e para nós até hoje. Jesus também falava com acolhimento. Na passagem de Marta e Maria, em que ele visita as irmãs e o irmão Lázaro, ele se coloca de uma forma tão acolhedora que Maria, ela se debruça aos seus pés. Já Marta, ainda correspondendo às necessidades da mulher vigente, da mulher que precisava realizar as tarefas domésticas, não abandona as tarefas, e ele diz: Maria escolheu a melhor parte, Maria ficou com a melhor parte. Então, ele despertava a visão nova da existência, as potencialidades latentes ou abandonadas do ser, mas sem imposição, com sugestões. Oferecia o primeiro passo, e a ação deveria ser de cada um. Cada um precisava assumir a responsabilidade para continuar a tarefa que ele havia despertado, que ele havia tocado profundamente no ser. As escolhas sempre são individuais, embora muitos tenham esquecido o que ele disse e tenham, de uma forma ingrata, esquecido e deixado para trás, né? A ingratidão e o esquecimento não tinha a ver com Jesus, isso era de quem estava fazendo essa escolha. Ainda hoje, nossas escolhas também são da mesma maneira, porque quando nós fazemos a leitura do Evangelho, não colocamos em prática, não absorvemos a essência e o simbolismo da palavra de Jesus para que a nossa vida se transforme, nós estamos simplesmente lendo qualquer letra, né? Não tem um toque interno para nós. Justamente porque são escamoteamentos que acabam fazendo com que nós nos relacionemos de uma forma fria, de uma forma superficial. Jesus não tinha escamoteamentos. Jesus não precisava de nada que não fosse da sua natureza superior. Não precisava de nada daquilo. Mesmo quando ele foi duro e firme com os vendilhões do templo, ainda assim ele estava sendo autêntico com o Pai. Ele não estava se fazendo de bravo, de austero, de negativo, de violento ali. Não, ele estava sendo ele, porque essa é a defesa que ele assumiu, a defesa da palavra de Deus. Então não havia como ser diferente naquele momento. Joana também, em Jesus e Atualidade, no capítulo 2, ela chama a atenção para que nós possamos ser como a fênix, que vai desabrochar, que vai renascer das cinzas. E ela diz assim: renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes, situações penosas. Pede perdão e reabilita-te. Perdoa-o, aquele que te magoou. Perdoa-o e desatrela-te dele, diz Joana. Então nós temos 3 tarefas primordiais: auto-perdão, perdoar e pedir perdão. Quando nós reconhecemos o nosso erro e pedimos uma nova oportunidade, então nós estamos no caminho da verdadeira reabilitação. Do contrário, se a gente pede perdão e não tenta uma renovação dos nossos comportamentos, das nossas formas de lidar, de se relacionar, então, na verdade, nós estamos apenas fazendo, né, uma fachada de pedido de perdão. Assim, dizemos isso, mas não estamos como Joana propõe. Não vamos nos renascer dos nossos escombros, vamos continuar na mesma.
mas não precisamos desanimar. Como essa imagem mostra, nós não estamos sozinhos na batalha, principalmente nesse período em que precisamos muito da oração, precisamos muito dessa conexão com Jesus e com todos esses amigos espirituais que estão nos acompanhando de perto, olhando para a nossa experiência e vendo como nós vamos ser esse homem do futuro, esse ser do futuro, esse homem, essa mulher que vai daqui para frente levar a palavra de Jesus para todos os que vão renascer entre nós e que nós sabemos que serão esses que vão herdar a terra. Nós sabemos disso, ou pelo menos é isso que ele nos deixou. E nós vamos juntos nesta batalha, nunca de Joana estaremos sozinhos. Nessa passagem, Jesus, ele é aquele que se sente compaixão por Ben-Hur no filme que foi feito em 2016, e ela diz assim: quem o visse jamais o olvidaria, e todo aquele que sentisse o toque amoroso ficaria impregnado pelo seu magnetismo para sempre. E é assim que aconteceu no filme com Ben-Hur. Ele ficou tão tocado pela compaixão que Jesus teve com ele, que depois, fazendo aqui um spoiler, ele vai tentar retribuir. E Jesus diz para ele: não, esse caminho é meu, eu preciso seguir, porque ele tinha muita consciência do propósito de vida dele. Mas isso é o que Joana traz para nós, né? Quem o tocasse, quem se aproximasse dele, nunca mais o esqueceria, seguiria com ele para sempre. E será que é assim conosco também? Será que nós podemos dizer que sentimos Jesus profundamente no nosso ser, a ponto de estarmos sempre acompanhados? Que nós possamos ser como crianças, como disse Jesus, e nos alegrarmos sempre. Regozijai-vos sempre, diz o apóstolo Paulo. Então, que nós possamos também nos identificarmos com essa natureza mais suave e não ingênua como geralmente as crianças são, mas pura de coração. E assim, com essas imagens, nós gostaríamos muito que vocês ficassem com esse sentimento de que Jesus está conosco, nós não estamos sozinhos de forma nenhuma. É um período diferente, inovador para todos nós, inovador, novo, né? Diferente, é novo para todos nós, porém nós vamos conseguir, depois dessa experiência, nos colocarmos de forma diferente daqui em diante. Nós esperamos que isso possa ser para a grande maioria de nós. Fiquem em paz, espero que curtem e possam compartilhar com seus amigos. Até a próxima!